Diz que Disse dá espaço à troca de opiniões, à voz da Célia e aos textos da Sara. Depois de muitas conversas em que se disse isto devia ser gravado, decidimos gravar. Fica connosco. O Sr. Zé e a Dona Ana viviam à grande e à francesa. No tempo da Maria Cachucha fizeram um negócio da China que lhes deu bom dinheiro. O Sr. Zé fervia em pouca água e a Dona Ana não engolia sapos, pelo que discutiam como se não houvesse amanhã. Um dia chatearam-se e o casamento foi desta para melhor. Ela começou a bater mal e esteve resvés Campo de Ourique para ser internada por lhe faltar um parafuso. O Sr. Zé, que é levado da breca, achou que era tudo favas contadas e começou a vender banha da cobra. Um dia que chovia a portes, apareceu um fulano com uma grande lata e com as suas falinhas mansas desmascarou o Sr. Zé. Caiu o Carme e a Trindade. Mas já ninguém acreditava nas suas lágrimas de crocodilo. Nessa altura, ainda voltou a tentar chegar a bom porto com a Dona Ana, mas ela tinha memória de elefante e mandou dar uma volta ao bilhar grande. É uma pena, mas Deus escreve direito por linhas tortas. Andavam aí com o rei na barriga, agora ficaram os dois a ver navios. Há histórias do Arco da Velha. Ai, se há! Olá, minha Sara! Olá, minha Célia. Como Tudo é que bem? tu estás? Isto é uma constante, não é? Exato. As nossas gargalhadas. Isto significa que estás bem. Sim. Estou bem, hoje estou muito bem disposta. Sim. Decidi fazer uma mudança de planos à última da hora. Então. E tinha pensado fazer sopa antes de vir ter contigo. E decidi deixar ficar a sopa para depois e ir beber um café numa esplanada Na praia. na praia. É que verdade. Maravilha. E portanto, sim, estou bem disposta. Boa. Fez-me bem e quando chegar a casa logo faço sopa. Sim, não te vou pedir para mostrar a sopa feita. Não. Isso só funciona com o pão. Exato. Muito E bem. contigo? Sim, comigo também está tudo bem. Tenho tido dias preenchidos com muitos afazeres, mas estou bem e entusiasmada com a vida e com toda esta energia que paira aqui à volta. Portanto, sim, estou bem e estou muito entusiasmada com o tema do episódio de hoje. Eu também, acho que vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido. Será que os nossos ouvintes já adivinharam qual é que é o tema? Sara, diz-me lá. Eu acho que sim, eu acho que eles já adivinharam. Portanto, o tema são expressões idiomáticas. Sim, as nossas expressões, Sim, não é? sim, não necessariamente provérbios, mas também pode ir por aí. E o texto foi brincar um bocadinho com algumas das nossas expressões. Sim. E com as histórias de vida das pessoas. E foi um texto que me deu muito gozo fazer. Não foi feita à primeira, mas porque depois ia tentando encaixar e depois lembrava-me de outra expressão que achava muita piada e dizia, eu quero pôr esta. Sim. E depois aquilo não encaixava no texto e depois alterava o texto para pôr aquela, depois lembrava-me de outra. E olha, foi um texto mesmo muito, muito engraçado. Sim. De fazer. Olha, eu adorei lê-lo. Deu-me também um gozo enorme e ficas a saber que contabilizei as expressões. Ai, Tu eu usaste 24 expressões diferentes. Se não me escapou aqui nenhuma, sim, 24 expressões. Mas é isto, não é? É realmente falar de expressões, falar deste tipo de assunto, deixa-nos automaticamente levezinhas, soltas, divertidas. Caríssimos, queridíssimos ouvintes, ficam a saber que começar este programa hoje foi um bico de obra. Porque só estávamos a rir, não necessariamente porque estávamos a falar de expressões, mas porque já adivinhávamos que vinha aí um tema muito engraçado. Sim. E as expressões têm esse dom, não é, Sara? De nos colocar para cima.
Eu acho que sim, sendo que eu acho que muitas vezes as pessoas utilizam algumas expressões sem darem conta, mas eu acho que a grande maioria delas são mesmo isso, são engraçadas, são divertidas. Então se as isolarmos, não é? Verdade. Ainda mais engraçado é. E depois, e eu tive este pensamento quando acabei de escrever o texto e quando o li, que foi, então e se um estrangeiro tentasse fazer uma tradução deste texto? Isso, sim. Sim. E depois ainda achei mais hilariante e tive vontade de imaginar o que seria uma tradução do texto, porque não podia ser literal, mas a piada seria fazê-lo de uma forma literal. literal. E então ainda achei mais piada. Eu gosto muito das expressões populares ou das expressões idiomáticas e dos provérbios e acho mesmo que é um tema interessante e ao mesmo tempo é um tema importante porque essas expressões fazem parte da nossa identidade e da nossa história. Exatamente. Não é? Porque é de lá que elas vêm. Era o que eu ia dizer. Sim, eu gosto tanto das expressões precisamente por isso, porque adoro história, não é? Adoro uma boa história, portanto adoro a nossa história e adoro uma boa história. As curiosidades, adoro aprender, porque era como tu dizias, não é? Se nós começarmos a atentar no porquê de determinada expressão, vamos buscar ali então um conteúdo, uma raiz histórica à coisa e cultural, e faz parte da nossa identidade, sem dúvida, faz parte aqui quase do nosso imaginário coletivo, porque nós crescemos com as expressões, não é? Desde a avózinha que tem sempre qualquer ditado, qualquer provérbio, à mãe que nos deita e utiliza outra expressão. Então sim, faz parte de nós e faz parte de ser português. Exato. Na realidade, não é? Sendo que faz parte de ser português porque nós somos portuguesas, porque depois já todos os países, têm todas as nacionalidades, acabam por ter. A primeira vez que me apercebi que as expressões, ou que algumas expressões que nós utilizávamos, que não faziam qualquer tipo de sentido e eram até estranhas, e que tive a curiosidade de ir perceber de onde é que a origem. Sim, de onde é que elas vinham, foi quando aprendi que em inglês não existia o chover a potes, não é? Lá chovem cães e gatos. Como assim? Exato. Sei que estava na escola, já não me lembro em que ano é que foi, e que apareceu essa questão das expressões em inglês. E eu comecei, na minha cabeça, pensei, claro que isto é uma tradução, ou seja, se cá chove a potes, lá também chove a potes. Nunca imaginei que lá chovesse de outra forma qualquer, ou que chovessem animais. Sim. E então acho que esse foi o clique que... Muito bem. Sim, que me fez... Sara com sonoplastia fez o clique e deu o estalinho. Temos sonoplastia. Sim. Mas foi que te apercebeste que realmente de país para país há diferenças, não é? Tem as suas, sendo que o sentido até pode ser o mesmo. Neste caso, o que tu utilizaste, não é? Do chover a potes. Sim. E acho que é mesmo uma coisa engraçada, curiosa e de identidade. E então, quando tivemos a ideia de fazer um episódio sobre expressões populares, eu pensei, isto é mesmo divertido. É mesmo divertido. E faz falta rir, não é? Faz falta... Nós, o episódio anterior foi sobre a liberdade, depois o anterior foi sobre complexos. Enfim, apesar de, como qualquer dinâmica, como qualquer conversa, haver dinâmicas e diferentes nuances, não é? Alturas um bocadinho mais densas e profundas, outras um bocadinho mais leves. A escolha deste episódio é precisamente para, olha, é primavera, está sol, pelo menos que se mantenha assim, a previsão para os próximos dias é de sol. E vamos lá vamos rir muito, vamos buscar aqui
a expressão que tu utilizaste há pouco, vamos buscar aqui coisas ao baú, ao arco, coisas do arco da velha. Sim. E vamos passar um bom bocado, assim, de uma forma leve. Olha, eu vou-te contar, tu utilizaste a expressão do arco da velha, que eu também utilizei há bocado. Sim. E isto é giro porque eu, na minha cabeça, o arco da velha para mim sempre foi um arco, não é? Em construção, não é? Pedra, Sim. que pertencia a uma velha. E sempre achei que devia ter acontecido alguma história no arco daquela velha. Sim, exato. Foste ao literal da coisa. Sim, que justificava a expressão. E depois percebi Foste à procura? Sim, fui à procura e depois percebi que afinal o arco é um arco, mas não é de pedra e não é da velha. E que uma das explicações que existe é que representa o arco-íris. Exatamente. Não é? Sim. E com a história do dilúvio e de Noé. Noé, sim, a Arca de Noé. Exatamente, e com o sinal de Deus ser o arco-íris. E fiquei mesmo, isto é mesmo giro. Sim. E quase que tenho vontade de ir procurar todas, não é? E de saber todas. Havia uns pacotes de café, eu já não me recordo qual é que era a marca. Sim, Nicola, penso eu. Eu não tenho a certeza, mas é capaz, sim, porque a Nicola tem sim não umas ideias. Não somos patrocinadas. Mas se quiserem nós Exato. aceitamos. Sim. Que tinham, que tinham esses dizeres ou ditados e depois tinham uma breve explicação. E eu achava sempre muita piada aos pacotes, né? Aos pacotes de café, e acho que eventualmente um dia na reforma acho que era uma coisa que eu gostava de fazer, de criar um dicionário, que provavelmente existe, mas eu criar o meu dicionário de expressões e ditados, e não ir comprar um, que era para eu ter o prazer também de dizer, ok, esta expressão vem daqui, historicamente vem daqui, aonde é que eu costumo utilizar, o que é que eu achava que ela queria dizer, ou de onde é que ela vinha antes de saber a verdade. E tenho esta ideia já há algum tempo, que é um dia que tenha tempo, e quando eu falo de ter tempo não é ter 1 hora ou etc. Poderes dedicar-te. Sim. E fruir. Sim. É? Então eu acho que um dia, quando estiver na reforma, eventualmente vou fazer o meu dicionário das expressões, Sim. onde depois faço o registro daquilo que achava. Sim, sendo que podes, isto é uma ideia, não é? Porque Sim. até à reforma, à partida, faltam-te uns aninhos. Mas... Muitos, que a malta é nova. Exatamente. Mas ia propor... não sei se... Agora vem o primeiro parênteses. Eu não sei se já te falei alguma vez de uma peça que eu fui ver, e já agora aproveito para partilhar com todos, não é? Uma peça que eu fui ver protagonizada pelo Ivo Canelas, que eu acho que é um ator fantástico, e eu não quero aqui cometer não um sei erro qual é a peça. Em relação ao nome, mas eu acho que se chama Todas as Coisas Maravilhosas. Todas as Coisas Maravilhosas, penso que é assim, que fala de uma lista, eu não vou estar aqui a contar, não é? Mas fala de uma lista feita por uma pessoa que trata de... Nessa lista constam então as coisas maravilhosas que acontecem, que ele considera maravilhosas. Pronto, Sim. então a lista já tem, não é? Tem muitos e muitos e muitos números. E a minha sugestão, e pronto, e faço aqui a ressalva, quem tiver a oportunidade, vá ver. Se tu puderes, Sara, vai ver essa peça. O Ivo Canelas, na minha opinião, ainda acho que ainda está em exibição. Olha, não tenho a certeza... mas eu sei que ele vai... Eu não sei se está de uma forma, imagina, de X a X tempo vai estar no Time Out, no estúdio da Time Out. Eu não tenho a certeza,
mas sei que de quando a quando ele repõe. Certo. Ele Tem que estar com Ivo, atenção. portanto, sim, exatamente, é uma questão de ver na internet. Mas é muito interessante. E então, a minha sugestão para ti é de facto tu, se calhar antes da reforma, começares a fazer uma lista e começares a escrever. E vai escrevendo quando te parecer bem, até porque, imagina, a forma, agora decides, não é? Decides iniciar o teu caderno, o teu livro com a expressão mas isto Arte da Velha. não é um livro, era tipo um dicionário, mas era uma coisa para mim. Pronto, Sim. exato. Então, ok, então decides iniciar o teu dicionário com o Arco da Velha, até em A, pronto, Sim. portanto calha bem. E acho que vai ser interessante a Sara de 50 anos ler aquilo que a Sara escreveu como sendo o Arco da Velha quando tinha 32, não é, Sara? Que é a tua idade. Mas entendes? Se calhar acrescentar ao dicionário, pronto, sim, de facto a origem é uma coisa, a definição é real e é assim que é científica, científica no sentido de ser verdadeira, mas depois podes eventualmente acrescentar, não é, um comentário ao outro, sendo tu a pessoa criativa que és. Eu até posso fazer um dicionário só com aquilo que eu acho que são as expressões, sem saber Pronto, qual é estás que a elas ver? são. Então, lá está. verdade. E isso pode começar agora. E imaginar, lá está a Sara com 65 anos, ou 67, nem sei bem com que idade é que neste momento nos reformamos em Portugal. Quando for a minha vez é para aí aos 80. E se tivermos reforma, direito Exato, à reforma. exato. Mas então, sim. nessa altura, leres aquilo que a Sara dos 30 e poucos escreveu. Sim. Poderia ser uma... Pois, era giro. Era giro. Era. Mas então olha, quero dizer-te que, como te disse, não é? Eu contei as expressões utilizadas. Eu, por acaso, isso não fiz. 24. Mas estou surpreendida. Sim. Não achei que fossem tantas. Verdade, muito bom. Verdade. Portanto, olha, ainda mais surpreendente é porque foi, não é? Tu começaste a escrever e apesar de teres tido esse cuidado de quereres encaixar uma ou outra expressão, tu não tiveste noção, não é, do caminho, foi livre. Portanto, fantástico. Pois, eu tenho essa característica, não é? de escritora, ou seja, eu quando escrevo posso ter uma ideia, posso ter um objetivo. Por exemplo, aqui o objetivo era utilizar as tais expressões idiomáticas, não é? E não ultrapassar muito um determinado tamanho que nós temos pré-combinado. Pronto, portanto, tinha essas duas, vamos lhe chamar, condicionantes. E consigo-me manter focada nelas, ou seja, consigo ter isso como balanço. Certo. Mas depois... em regra é deixar. É o bora lá? É o bora lá, sim. Eu sou muito. Eu escrevo muito de bora lá e depois sai. Sim. Sinceramente, eu acho. Olha, eu que não sou perdida nem achada. Muito bom. Adoro. Acho que deve ser assim o processo criativo, não é? Tu às tantas estás tão emaranhada naquilo que estás a fazer que tens toda a liberdade para fruir e para te levar para os caminhos para onde a tua criatividade, a tua imaginação, as tuas emoções te levarem. Sim. E pronto, e depois, depois no final de escrever logo certas agulhas. Exato. Não, e depois é muito agir perceber que eu não contei as expressões, mas li o texto e pensei, isto é mesmo escrever uma história sem escrever a história, não é? Sem contar. Mas contaste. Contei, mas sem contar. Uma história. Por isso é que eu depois achei engraçada a questão do paralelo então eu traduzir isto à letra. Não está aqui nada. Sim. Foi mesmo muito, muito engraçado. E há expressões que eu adoro. Sim.
Sim, a da também Maria eu. Cachucha. A da Maria assim uma Cachucha. coisa... Foste ver a origem? Fui ver a origem, apesar de agora não me recordar muito bem, porque Mas eu também eu tenho... auxilio-te. Eu também tenho uma Dory, não é? Eu tenho a Mas tem a bondade ver para auxiliar. com uma senhora espanhola. Sim, a Maria Cachucha era uma dança espanhola há Exato, 3 tempos. era isso, exatamente. Sim, já muito antiga. Há 3 tempos significava que ela só tinha 3 passos, não estou a brincar. Tem a ver com o ritmo. Sim, porque nós há bocadinho tivemos a Tinha 3 pernas. Nós há bocadinho estivemos a falar Sara, sobre... Inspira, Sara. Sobre a questão do tempo nas músicas e das afinações. E Sim. por isso é que agora me lembrei. Mas conta. Sim. Então, quando se diz que algo é do tempo da Maria Cachucha, significa que é algo muito antigo, não é? Pronto. E a Cachucha não era a Maria. É uma palavra tão gira. Eu adoro. Cachucha. Cachucha É como era bochecha. Sim. E cachucha. Exato. A Cachucha. Estamos mesmo divertidas e que maravilha. Espero que aí em casa, enfim, onde nos estiverem a ouvir, também estejam tão bem dispostas quanto nós. E se estiverem, de facto, estamos a cumprir o objetivo para este episódio, que é realmente aqui espalhar energia e alegria. Haja alegria mesmo. Então, a Cachucha era uma dança espanhola a 3 tempos em que o dançarino portanto, fazia-se acompanhar por castanholas. Sim. E começava a dança num movimento, eu estou a ler, não é? Começava a dança num movimento moderado que ia acelerando até terminar num vivo volteio, ou seja, havia ali um crescente de ritmo e sempre pautado pelas castanholas, as castanholas da Cachucha. Pronto. Então, esta dança esteve em voga ainda durante algum tempo em França. E depois em Portugal a popular cantiga Maria Cachucha, ao som do qual no século XIX era usual as pessoas do povo dançarem, isto é o que está aqui escrito, era uma adaptação da Cachucha espanhola. Pronto, com uma letra bastante gracejadora e assim em jeito de brincadeira. Portanto, era uma canção alegre. Uhum. Mas sim, eu concordo contigo. A Maria Cachucha é do tempo da Maria Cachucha. É de facto honrar a Cachucha. Maria Cachucha. Adoro. Olha, eu fiz aqui também uma seleção. Aliás, eu escrevi todas. Eu dissequei o teu texto e daí ter contabilizado as 24. E depois então destaquei aqui algumas... por exemplo, de raiz histórica, não é? O Resvés Campo de Ourique, sabes qual é que é a origem? Podes explicar. Pronto, a origem da expressão deve-se ao terrível terremoto de 1755. Se estiver algum historiador a ouvir-nos, se eu porventura estiver a dizer aqui alguma coisa errada, por favor, partilhe e faça-nos chegar a correção, que é para nós depois partilharmos. Mas o que eu sei, o que me disseram, o que eu li é que no tempo, a quando do terremoto de 1755, um terremoto que, como todos nós sabemos, foi considerado uma das grandes catástrofes a nível mundial, não é? Numa escala de Richter de 9, algo assim deste género. Então, a expressão deve-se ao facto de esse terremoto não ter atingido, ou quase não ter atingido Campo de Ourique. Portanto, não chegou a Campo de Ourique, que não é? Foi um terremoto que devastou, arruinou a cidade de Lisboa. No entanto, Campo de Ourique quase que foi poupada, então foi Resvés. Há quem diga que também teve a ver com a água do tsunami, porque houve um tsunami também. Sim. Eu essa também já tinha ouvido. Já tinhas essa ouvido não qualquer fui ler. coisa? Sim. Então diz que está ligado ao terremoto. Se calhar não temos sei que se ir tem todos a ver... viver para Campo de Ourique, que é para quando acontecer alguma coisa. Exato, porque lá é seguro. Lá é seguro. Está provado. Está não é? provado.
há acontecimentos históricos, Sim. portanto, se calhar temos que ir para lá. Temos de ir para lá. Outra que eu destaquei aqui, e tive mesmo de ir pesquisar porque esta não fazia ideia, mas eu utilizo-a tantas vezes e olha, já estou com um sorriso de olheira a olheira. Confessa que andas a dormir pouco. Confesso, e acho que esta é a prova provada, não é? Esta confusão no discurso, mas é a expressão ele é levado da breca. Também é uma bela expressão. Adoro! Sendo que breca, eu tive de ir, fui mesmo pesquisar, então diz que, onde é que está? Breca é senha. A expressão tem a ver com a palavra breca, e breca é senha, furor, ira. Da breca quer dizer que é desagradável, é insuportável, mas eu utilizo, ele é levado da breca no sentido de... ele não para. Ele não para, exatamente, ideias, é um traquinas. Sim. Mas adoro, é levado da breca. Ai, aquele moço é levado da breca. Sendo que eu ainda, eu já me apropriei um bocadinho e já alterei ligeiramente. Conta. Para mim não é breca, é vreca, com V. Ainda acho mais piada. Mas sim, acho que convém dizer que o que eu estou a dizer, eu retirei aqui de vários, não é? Mas tirei aqui, neste caso, do Cyber Dúvidas da Língua Portuguesa, num site que é inclusivamente tem o Isqueté na base, portanto, à partida há de ser algo fidedigno, sim. Depois, pronto, adoro, olha, algo que eu não tenho. Memória de elefante. Tu sabes que eu sempre achei essa... E também há aquele medicamento que é o Memofante. Sim. Pronto. Nós hoje estamos com o Memofante. Se quiser patrocinar... Não... Tem aqui 2 candidatas. Eu nunca tomei, mas lá está, é para a memória, não é? É para a memória. Portanto, enfim, se quiser patrocinar, não necessariamente com comprimidos, esteja à vontade. Mas sim, nós já assumimos as duas que temos Doris dentro de nós. Para quem não ouviu esse episódio, a Dory é uma personagem do filme da Disney, À Procura de Nemo, e a Dory é um peixinho que tem... ou não tem uma memória, tem uma memória muito limitada, uma memória de peixe, exatamente. Aliás, pois, olha, o contrário, esta é outra expressão, exatamente, não é? Mas é o contrário da memória de elefante. E, segundo aquilo que eu me lembro, sim. O peixe só tem tipo 7 segundos de memória, sim. E por isso é que podem viver naqueles aquários, e já não sei se me disseram, se é uma explicação minha, naqueles aquários redondos, porque quando dão a volta já não se lembram outra vez de onde é que estavam, então estão sempre num sítio novo. Então se tu tiveres lá a cara, ele cada vez que passa por ti diz, está aqui uma pessoa, vais embora, está aqui uma pessoa. Sim. E tu sabes que eu já tive... E por isso é que eu não me recordo de onde é que vem esta história, se me disseram. Eu já tive um peixinho redondo. Redondo, o peixe não era redondo, o aquário é que era. E eu, O aquário é que era redondo. Sim, e já aquelas bolas. Sim, já era crescida, pronto. E lembro-me de ficar a olhar para o peixe, que era para ver se ele dava a volta, que era para lhe dizer olá. Então lembro-me de passar algum tempo a olhar de... Olá! Olá, peixe! Olá, peixe! Olha, é muito giro, esse peixe suicidou-se. E depois disse... Desculpem, mas isto é uma maravilha. Este peixe suicidou-se. Voltemos à frente. Vamos à frente. Não, porque depois, isto para explicar sim, que... eles têm tendência tinham uma memória muito pequena e eu achava que, ou eu assumi, ou disseram-me, já não me recordo, mas provavelmente até fui eu que assumi, que podiam viver nesses aquários pequeninos, redondos, porque como a memória era muito curta, eles nunca se sentiam claustrofóbicos ou presos, porque estavam sempre num sítio diferente. Esse é um dado novo para mim, mas tenho de partilhar isto contigo, porque tu eras a que falava com o peixe. Sim. Eu era aquela que dizia. Agora, uma terrível inconfidência, mãe, se estás a ouvir, que sei que estás, desculpa, mas eu era aquela que dizia à minha mãe,
para, não vale a pena, eles não te estão a ouvir. Quando a minha mãe ia no final do dia, então, como é que estás? Aos peixinhos no aquário que nós tínhamos em casa, e ela ia falar com os peixinhos e eu dizia, eles não querem saber, ou melhor, eles vão esquecer, eles já esqueceram, olha, olá, já esqueceram. Agora imagina, eu fazia isso pela piada de poder dizer e ele nunca se lembrar de mim. Pá, tão bom. Então todos os dias ele ia-me conhecer. Sim. Então, bem, acabámos de introduzir mais uma expressão, não é? Que é o ter memória de peixe em oposição a esta que tu utilizaste no texto, que é memória de elefante. Sim. Que sempre me fez muita confusão. Sim. Porque eu achava que os elefantes não tinham também grande memória. Eu não sei porquê, tirando eventualmente os cães, os macacos e os golfinhos, macacos e gorilas, etc. Eu na minha cabeça, e sem nenhuma justificação racional, acho que o resto dos animais tem pouca memória. Ou seja, que não têm uma memória de ficar uma coisa guardada. Pronto, acho que é tudo muito instinto e não tanto memória. Então fazia muita confusão mas memória de elefante porquê? Não estou a perceber. Então, mas o elefante tem uma memória grande. Não pode ter uma memória muito grande, então é um animal. Isto é completamente estúpido, eu sei. Mas ainda hoje, apesar de eu saber que não é racional, que não é assim, é uma expressão que me custa sempre usar, porque tem memória de elefante. Agora tem memória de elefante. Tenho sempre que pensar se as pessoas estão a dizer que a memória é curta ou não. Que engraçado. Depois faz-te mesmo confusão. Nunca fizeste essa associação. Nunca consigo reconhecer. Sim, nunca consigo reconhecer. Não sei quem tem memória de elefante. Espera, tem memória de elefante? Elefante tem muita pouca memória. Não, espera, o peixe é que tem pouca memória. Tenho sempre que fazer este raciocínio dentro da minha cabeça. É verdade. Olha, se te puder ajudar este meu comentário, imagina que, por exemplo, nos circos, não é? Um dos animais, eu por acaso não sei se ainda utilizam animais no circo ou não. Também não sei. Espero que não, aqui. Eu já não vou aqui o outro parênteses, mas um dos animais que também são amestrados são os elefantes, precisamente como os cães, não é? Precisamente porque eles têm muita facilidade. Tem memória de urso. Bem, o urso já não é? Pois já. Estás a ver? Por onde é este tipo de questões? Mas pensa, sim, mas eu nunca vi um urso. Há ursos no circo? Olha, não me recordo. Não sei. Há, por exemplo, há leões, não é? Pronto, sim, há perante leões, a tua lógica. Exato. Porquê que não se diz memória de leão? Exato. Não é? Ou de leoa? Bem, sei que de facto se alguém souber, elefante exato, e nos quiser dizer, se calhar a resposta é tão simples como a memória do elefante é melhor do que a memória do leão. Exato. ou simplesmente é porque é. Sim, é porque é uma resposta terrível, porque eu estou a dizer. Quando somos miúdas, é porque eu estou a dizer. E pronto. E se eu te estou a dizer, é porque E se eu te estou a dizer, ou então, olha, mais recentemente, se está no Facebook é porque é verdade. Exato. E se porventura encontrarmos isso no Facebook, então é porque é verdade. Mas sim, acho que pode ser eventualmente, se calhar não há aqui uma lógica, mas animais amestrados, em regra são animais com uma memória maior. Uma maior memória. E sim, eu sempre ouvi esta expressão do memória de elefante, porque o elefante provavelmente está a ter uma facilidade em fixar, em apreender, não é? Aquilo que lhe tentam ensinar. Pode ser. Sim, então, pode ser por aí. E diz-me lá, assim, sem ser desta lista, consegues, ou pode ser desta lista, consegues enumerar ou consegues indicar a tua expressão favorita? Tens assim uma expressão favorita? Tirando essa do tempo da Maria Cachucha, que eu gosto sempre muito de dizer, eu costumo utilizar uma que é parece que pariu a galega. Ai meu Deus, sim. Sabes? Sei. Essa eu utilizo algumas vezes e também acho piada. Sim. Olha, agora assim não me recordo. Sendo que convém
dizer Sim. que esta expressão, não é? Parece que pariu a galega, é normalmente... Olha, quando tu estás no trânsito para entrar na estrada e de repente vêm carros é? por todo lado. É tipo, exatamente. parece que abriram as comportas Sim. e pronto. E é aí que normalmente se aplica essa expressão, é para dizer quando... E andar à toa. Também utilizo, andar à toa. Para mim e para os outros. Sim. Sim. Andar à toa é andar perdido, sem destino, sem grande foco. Sim. É andar só porque sim, olha... Andar à toa, não sei bem o que ando a fazer. Sim, ou para onde é que vou, andar à toa. Sim, também utilizo o andar à toa. E é giro. Esta eu por acaso fui ver. O que é que quer dizer andar à toa. E então, andar à toa é quando o navio não tem nem leme nem rumo e é rebocado por outro navio. Portanto, anda... a reboque do outro navio. E isso é feito com uma corda e essa corda chama-se toa. Então é andar à toa. O que me fez logo lembrar o andar a reboque. Não sei quem anda a reboque de não sei quem. Pronto. E isto também é muito engraçado, porque eu achava que toa era uma coisa no ar. Uma coisa no ar. Que o quê? Que toa era uma coisa no ar. Andar à toa, para mim, era... O toa era algo no ar, ou seja... Agora, como disseste toa, fez-me lembrar o nome de como se fosse um rio. Sim. Toa, sim. Sei lá. Andar à toa, para mim, é andar quase sem ter os pés assentos no chão, não é? O andar meio perdido, a vaguear, etc. Então, para mim, toa teria que ser alguma coisa relacionada com o ar. Certo. Portanto, eu sou... muito má, portanto nunca me perguntem o que é que uma determinada expressão quer dizer, porque eu vou achar que quer dizer outra coisa qualquer. Mas sim, andar à toa também utilizo muito. Sim. E o nunca mais é sábado. Essa sem dúvida, mas essa eu não sei não sei a origem, por acaso. Eu também não sei a origem, mas... podemos especular aqui, não é? Sim. Sendo o fim de semana, nunca mais é sábado, nós normalmente... Nunca mais, imagina, dizes isto durante a semana, nunca mais é sábado, nunca mais sábado, é fim de semana, é dia de descanso. Sábado é fim de semana, é dia de descanso, é isso. Sim. Pode ser eventualmente. Olha, eu gosto muito de uma que é o quem tem boca vai a Roma. Sim. E utilizo-a várias vezes e acho que também é uma coisa muito... Acho que é uma coisa muito portuguesa, esta... lá está, de sermos despachados, não é? Eu preciso de indicação, preciso de uma indicação, não sei, vou perguntar, alguém me há de dizer, alguém há de ajudar, sendo que na era que vivemos, não é? Com os smartphones e com os GPS da vida há, cada vez se utiliza menos, mas eu confesso a todos os que estão a ouvir, eu ainda sou apologista do parar e perguntar. Eu não consigo, mas não tem nada de mal, não é? Eu não conseguir. Eu depois não consigo é fixar aquilo que me disseram e como não tenho... Tão bom. Não, eu tenho alguma dificuldade em saber qual é a direita e qual é a esquerda. E então, decorar a ordem... Ia fazer-te essa pergunta há pouco. Sim, decorar a ordem, saber qual é a direita e qual é a esquerda, e não baralhar tudo e conduzir em simultâneo, normalmente não dá bom resultado. Então eu utilizo o GPS. Ok. Sim. Caiu por terra o meu comentário. Eu tencionava fazer um comentário em relação aqui a homens-mulheres. Sim. Mas pronto, tu acabaste de destruí-lo, que é, eu sinto por experiência que, enfim, com uma pequena amostra de amigos e família, que as mulheres têm uma maior abertura para perguntar do que os homens. Sim, mas eu não passo por não ter abertura. Não, eu entendo-te, mas... percebes que por já não ter tanto, porque já reparei que sempre que eu digo então mas vamos perguntar, não, espera, nós vamos lá chegar,
vamos aqui ver. Há sempre aqui uma tentativa de... pronto, aqui caiu por terra. Olha, também gosto de outro que é o tirar o cavalinho da chuva. Sim, essa também é gira. Sim. Esta do cavalinho. E sabes o que é? Tem a ver, eu não sei, não tenho aqui escrito, mas tem a ver com o... Era qualquer coisa como antigamente as pessoas andavam de cavalo, exatamente, estavam em casa de alguém e se quando iam à casa de alguém, sim, se a visita fosse aprazível e que tivessem, entre aspas, autorização de ficar mais tempo, podiam ir guardar o cavalo para que o cavalo não ficasse no mau tempo. Era uma coisa assim do género. É isso mesmo. O dono da casa, o anfitrião, diria: olha, pode tirar, não é? Diria ao criado: pode tirar o cavalo da chuva porque este senhor vai ficar mais tempo. É isso mesmo. Sim, essa também é mesmo muito gira. Sim. Depois utilizaste, pronto, voltando aqui ao teu texto, utilizaste também outras, Caiu o Carmo e a Trindade, que também é uma alusão ao terremoto. Ao terremoto, não é? O terremoto de 1 de novembro de 1755. O Carmo, o convento do Carmo, e a Trindade, portanto, ambos ruíram, ficaram em muito, muito mau estado. E pronto, aqui quando se diz caiu o Carmo e a Trindade, normalmente é quando queremos aplicar a uma situação de exagero, não é? Caiu o Carmo e a Trindade, aquilo, olha. Eu gosto tanto, eu às vezes tenho vontade só de as utilizar. Sim, de poder dizer tipo qualquer coisa de epá, tu não estás bem a ver, caiu o Carmo e a Trindade, epá, tu não sabes o que é que vai acontecer. Sim. Isto é uma coisa do arco da velha. Às vezes tenho vontade só de vou pôr isto tudo cá fora. Sim, porque ele fervia em pouca água. Sim. É muito interessante. E nós fazemos isso desde pequeninos, não é? A história dos meninos, agora é tudo em filinha indiana. Sim. E lá está, quem nos estiver a ouvir e quiser partilhar expressões, os significados, por favor, enviem-nos por e-mail, por mensagem, mas também comentem. Sim. E vamos criar aqui quase que um movimento, um hashtag. Sim. Hashtag expressões populares, expressões idiomáticas. Sim. Tu começaste o teu texto a falar a utilizar o à grande e à francesa. Uhum. Eu não sei se sabes a origem, que acho interessante também partilhar com quem nos está a ouvir. Então, Sara está a abanar a cabeça a dizer que sim. Não, eu sei, mas tu tens aí isso mais bonitinho escrito. Eu sei que tem a ver com um período da história francesa. As invasões? Sim. As invasões e francesas. Que era uma altura em que eles davam, ou se dava, muito valor à questão da abundância e das aparências. E então, quando se tinham que fazer alguma coisa, faziam tudo à grande. Sim. E à francesa. Sim. E às tantas foi por isso acontecer que a expressão nasceu e passou a ser utilizada. Agora sim. Não sei não, precisar... é isso mesmo. Data, ou pelo menos foi o que eu li, data das invasões francesas, quando Junot e as suas tropas estavam aqui em Portugal e ostentavam muito e viviam de uma forma muito grande, muito majestosa e com grandes excessos. Então é isso, foi como tu disseste. Então daí nascer o à grande e à francesa. Tudo o que fosse exagerado, muito... está-me a faltar a palavra, mas ornamentado, muito rebuscado, muito majestoso, sim, era à grande e à francesa. Agora não está no texto, mas eu lembrei-me de outra expressão que sempre me fez confusão e daquelas que também tenho que pensar, que é tem ouvidos de tísico. Ah, sim. Eu sempre soube que tísico era uma doença. Ok. Nunca tinha ouvido isso.
entrava aqui... como característica. Não, eu acho que eu posso estar aqui a cometer uma gafe, mas eu acho que tísico era como se chamava a tuberculose, salvo erro. Ok. Salvo erro. Ok. E então, se tísico é uma doença, a pessoa não podia ouvir bem. Como é que uma pessoa... Como é que ser doente ou estar doente é uma característica para ouvir? Nunca me fez muito sentido. E então, parece que quem tinha essa doença ficava com o ouvido mais sensível. Ok. E então, o ouvido tísico era uma pessoa que ouvia muito bem. Sim. E na minha cabeça, ouvir o ouvido tísico era alguém que ouvia mal. Portanto, quando é utilizada a expressão, eu também tenho que pensar se a pessoa está a querer dizer que ouvia muito bem ou que ouvia muito mal. Sim, eu tenho assim algumas coisas estranhas que se passam na minha cabeça. Estão na minha cabeça. Sim, não são coisas estranhas, mas são a interpretação que nós vamos criando sobre as coisas por não ter a base da origem daquilo que significam, e depois para nós significam uma coisa quando na realidade significam outra. Sim, isso também é interessante trazer aqui para a conversa, não é? A expressão existe. Até se convencionou que quer dizer determinada coisa, mas a interpretação é livre. Sim. E neste caso tu estás a exercer a tua liberdade de interpretar como achas melhor, não é? Sim, é olhares para as palavras e perceberes, ou para a expressão, e achares, o que é que isto faz sentido na minha cabeça, não é? E então, às tantas, ok, é isto que faz sentido. Depois quando percebes que não é aquilo que é não faz sentido. E então depois tens aqui uma pequenina luta interna entre... E às tantas até achas que é muito mais giro se fosse como tu pensaste. Então, eu tenho algumas vezes essas... Mesmo em memórias de criança, eu tenho algumas memórias de achar que determinadas coisas eram de uma determinada maneira e depois ter constatado que não eram, e achava que era muito mais giro antes. Olha, isso para mim, e mais uma, é o prato do dia. Olha, é o prato do dia. Isso para mim é o prato do dia. Ou acontecer-me isso, achar que foi daquela forma e defender, e depois alguém me dizer, mas não foi assim. Ou então, diz-me se também já te aconteceu, a mim acontece-me N vezes, eu apropriar-me de uma memória de outra pessoa. Ou seja, ouvi aquela história tantas vezes... Que às tantas a história é tua. Que às tantas achava, nem é o achar que a história era minha, era começar a achar que estava naquela história e não estava. Isto acontece com a minha prima. Isso é tão bom. Sim, com a minha prima. A minha prima tem memória de elefante. A minha prima é uma daquelas pessoas que se lembra de coisas do Arco da Velha. Do tempo da Maria Cachucha. E quantas vezes eu dizer, numa reunião de família, dizer, e foi assim, de uma forma muito apaixonada. Ela diz, Célia, mas tu não estavas lá. E eu ficar, sabes, completamente desarmada. Mas como assim não estava lá? Mas eu lembro-me. E foi assim. Sim, mas fui eu que te contei e tu não estavas. Pronto, sim. Mas olha, acho que podemos aqui lançar, não o desafio, mas o convite a quem nos está a ouvir. Lembrem-se, vão lembrando-se aqui, ou quando se depararem com estas expressões, antes, isto se tiverem interesse, claro, mas antes de irem pesquisar a origem daquela determinada expressão, façam a vossa interpretação, façam a vossa reflexão e pensem, ok, isto quer dizer isto e isto. E depois sim, vão de facto... É isso que eu quero fazer no meu dicionário das expressões. Sim, vão de facto constatar se é ou não a interpretação, se é ou não o porquê daquela expressão. Sim. Acho que sim. Olha, minha Sara, nós estamos a chegar ao fim do programa. O que é bom acaba depressa. Muito bom. E podíamos continuar.
Sendo que eu lanço aqui, nós não falámos sobre isto, mas acho que poderemos fazer, não nos próximos tempos, mas lá para a frente poderíamos fazer um sobre exclusivamente provérbios. Provérbios portugueses, e até estou a lembrar-me, vou ter de referenciá-la, a nossa grande amiga Débora. Olá, Débora! Débora Massa, uma das minhas madrinhas de casamento, uma das pessoas mais importantes. A Débora é mestre nos provérbios. Portanto, acho que também pode ser eventualmente um programa divertido e soltinho. Está aprovado. Sim, obrigada. É muito difícil. O que fala é que nós somos umas fáceis e confiamos muito uma na outra. Isso é que depois também é muito importante. Para dizer que eu penso que cumprimos aqui o nosso objetivo de trazer um bom bocado a quem nos está a ouvir. Sim. Pelo menos para nós, não é? Acho que posso falar por ti, foi bastante prazeroso fazer este programa. Eu diverti-me imenso. Sim. Não só no teu caso com a escrita, no meu caso também a pesquisa, a preparação, mas depois toda a conversa. Acho que vamos sair daqui prontas para o resto do dia com um sorriso. Sim, é isso, que haja aqui uma boa energia. Sei que quem nos ouvir quanto da estreia já vai ser tarde, não é? Tarde, entenda-se literalmente, não é? No ponto espacial, porque é às 21, exatamente, sai à noite. Mas olha, pode ser que, e agora vou usar outra, pode ser que tenham sonhos cor-de-rosa que vos ajude a ter sonhos cor-de-rosa. Quem nos escutar numa outra altura do dia, pois que também sirva para vos tirar umas quantas gargalhadas e elevar o vosso mood, a vossa energia. Sim, e começarem até a reparar mais nas expressões que utilizam e nas expressões que ouvem, porque como eu disse no início, eu acho que muitas vezes não damos por ela, não é? Não damos por ela. Não damos por ela. É verdade. E pensarem sobre elas, acho que é um exercício muito giro de se fazer. Gosto muito do teu desafio para toda a gente. Para toda a gente. E agora acabei de me lembrar de um que vou lançar a ti, minha Sara, e eu também vou fazer esse. Certo. Que tal até ao próximo episódio? Sim. Portanto, uma semana, malta, têm uma semana. Sendo que eu estou a lançar especificamente para ti. Não estou a perceber. Quem quiser... Estou a brincar. É um jogo, já para... Não. Exato. Mas sim, quem quiser participar, por favor, e depois partilhem connosco. O desafio que te lanço é, até o próximo episódio, vamos tentar escrever, gravar, enfim, de alguma forma registar o número de expressões que utilizamos durante o dia a dia, exatamente. E acho que vai ser surpreendente, parece-me. Sendo que se calhar, enfim, esticar isto durante uma semana é capaz de ser demasiado audacioso, mas escolher um dia ou que então seja. Escolheres um momento, ou seja, eu estou-me a lembrar, eu quando estou a trabalhar, não falo com muita gente, passo grande parte, quer dizer, atendo uns telefones e tal, mas não tenho assim uma conversa, um discurso fluido, agora eu não estou a perceber. Desculpem, eu estou a rir porque a Sara é muito criativa. Sim. Ou seja, podes ter sempre conversas comigo. Não, mas isso tenho. Isso tenho. Apesar de ser estranho, ainda para mais em pleno trabalho. Não, tenho imenso e falo muito sozinha, falo muito comigo. Sim. Aliás, a mim acontece-me uma coisa tão estranha que eu nem gosto que aconteça, que às vezes vou na rua e dou por mim, com as outras pessoas a olhar para mim e apercebo-me que estava a falar em voz alta, não é? Não é falar alto, mas a falar como se estivesse lá alguém. Sim. Agora tenho começado a fazer aquela coisa do ninguém percebe se eu eventualmente posso ter aqueles fones de Bluetooth nos ouvidos. Sim, sendo mas que se perceberem, acho que já estás num patamar em que sim, está tudo bem. Quero lá saber, está tudo bem. Mas às vezes estou por mim a rir, ou seja, isto a acontecer e a seguir desmancho-me a rir porque é quando me cai a ficha. Sim.
cair a ficha também Cair a ficha também é uma expressão. Que estava a falar. O meu tio, eu tenho de fazer esta curtíssima referência, porque é também uma forma de o homenagear, o meu querido tio, que já não está connosco. Ele dizia muitas vezes, em voz alta, estava a falar com ele e espera lá, Hilário. Como é que era, Hilário? Assim, quase como chamar à terra, não é? Eu faço uma coisa parecida. Sim, que é o vá lá, Sara, vá lá. Exato. Sim, eu conversar connosco. E outra coisa que me acontece é estar a ter um pensamento na minha cabeça, ou uma conversa, ou a tentar imaginar alguma coisa, e de repente dizer só o final do pensamento. Então a outra pessoa é um bocado apanhada de surpresa. Porque eu já fui. Exato, estava-me a lembrar disso. Mas pronto, isto para dizer que pode haver alturas do dia em que não é tão fácil fazer isso porque não estamos ou não comunicamos livremente, de ser um discurso escorrido, mas podemos escolher, imagina, 3 jantares, e durante 3 jantares, se tiverem companhia para jantar, em que haja conversa, apontar nesse momento. Sim, mas só que aqui a minha sugestão é que fosse natural, entendes? Ou seja, porque tu, de facto, limitando, ou melhor, dizendo que é num jantar... Sim, podes-te influenciar nisso. Podes ficar influenciada. Sim, então pode ser durante uma semana, de cada vez que se lembrares, ou que, não é lembrares, mas cada vez que te... eu estava a faltar a palavra, que reconheceres que utilizaste uma expressão, ir apontar. Está certo, eu aceito. Aceito o desafio. Boa, challenge accepted. Sendo que vou ter que começar a preparar desafios para ti, porque isto está a começar a ficar um bocadinho desequilibrado. Sendo que na realidade... Olha, uma expressão que eu gosto muito. Então? Ir tirar o pai da forca. Ai, credo. Nunca tinha ouvido. Não. É quando uma pessoa tem que ir muito rápido fazer alguma coisa que é muito importante. Pronto. Vai a correr, vai tirar o pai da forca. Parecia que ia tirar o pai da forca. Ok, bem, que não terminemos com isto. Isto, estás a ver, a minha cabeça faz muitas vezes isto, que é, eu fico com um pensamento aqui, não é? Sim. E entanto a conversa continua. A conversa continua, mas tu tens de dizer. Exato, mas entanto aquele pensamento ficou cá atrás e depois sai. Eu muito visual que sou, imagino uma Sara a sair de trás de ti a dizer, mas é só mais esta, eu tenho só de dizer mais isto. Exato. Bem, então, agora 10 minutos depois, fechou parênteses, começado a despedir. Sim. Não, mas o desafio está lançado, foi discutido. O desafio está lançado. E é para toda a gente. Sim. Quem quiser, por favor, partilhe, sendo que o objetivo, na realidade, é trazer aqui pozinhos de perlim-pim-pim aos vossos dias. Sim. E com isto, os pozinhos são alegrias, são gargalhadas, são... é a magia de... que giro! Esta magia é tão boa. Sim. E acho que ficamos então por aqui, sendo que marcamos encontro... Na próxima quarta-feira. Muito obrigada por terem estado connosco. Obrigada. Partilhem, comentem, digam que estão aí, participem nos nossos desafios, contem aos amigos se gostarem, e nós gostamos muito de estar aqui e gostamos muito de saber que vocês estão desse lado. Sara, obrigada. Eu gosto muito de ti. E eu de ti. Um beijinho, até quarta. Beijinhos. Obrigada pela companhia. Segue-nos nas redes sociais, comenta e partilha com o mundo. Até breve.